Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom, né, a gente participar. Eu estou, por enquanto, temporariamente, né, afastada por conta de uma outra formação, mas quando a gente tem oportunidade, está de férias, a gente volta, né? E eu estou com uma ajudante aqui hoje, certo? Tem uma ajudante hoje aqui. Bom, esse assunto... Bom, alguns assuntos nos trazem bastante preocupação, né? E acredito que hoje esse assunto esteja, né, batendo a porta de muitas famílias por conta de famílias disfuncionais, né? Nós vamos ver durante esses 50 minutos, os minutos que nós estivermos aqui, que não existe família perfeita. Então a gente vai ver o que a gente pode fazer e o que está se passando hoje com a família contemporânea, com a contemporaneidade da educação dos filhos, que é totalmente diferente do recurso que a gente já recebeu, né, por conta da nossa criação, né, e à medida que havendo evolução, tudo muda, né? E hoje a gente está meio assim, o que eu falo para um filho, o que eu falo, o que eu converso para um neto, né? Bom, isso aqui, eu vou passando aqui, né? Hoje é importante essa da atualidade do tema, que nós vamos ver que essa conexão entre saúde mental e estrutura emocional familiar é muito importante. Hoje, a questão da saúde mental ela está abrangendo muito mais do que antes, né? Então, essa importância do tema, né, nunca se falou tanto em saúde mental como hoje. E parece que a gente está adoecendo realmente. As pessoas estão adoecendo. E a gente sabe que quando há transtornos, né, psiquiátricos, transtornos mentais, né, o que a gente percebe é que a ansiedade ela permeia todos esses transtornos. Existe a ansiedade boa e existe a ansiedade ruim, que começa a paralisar e engessar todos nós. Então a gente precisa prestar atenção para nós mesmos, né? Um olhar mais interior. Hoje nós temos, né, essa estrutura que mudou um pouco sobre a família. A família patriarcal, organizada, centrada na autoridade do pai, com papéis rígidos e submissão da mulher, nós encontramos ainda esse tipo de família. Família nuclear tradicional, que o modelo é pai, mãe e filhos biológicos, né? Idealizado no século XX. Famílias reconstituídas, envolve padrastos, madrastas, enteados, formando novos núcleos familiares. Nós temos também famílias monoparentais, formadas apenas por um dos genitores e seus filhos. Nós temos famílias homoafetivas, casais do mesmo sexo, com ou sem filhos, reconhecidos pelo afeto e pela responsabilidade. Famílias ampliadas, né, que incluem avós, tios, primos ou outros membros da parentela que convivem sob o mesmo teto. E existe também as famílias adotivas, que são formadas por vínculos legais e afetivos entre pais e filhos não biológicos. A gente sabe que isso, pelo menos eu tenho o meu avô, né? O meu avô biológico eu não conheci, um deles, né? Aliás, os dois, mas teve um que, porque ele morreu na Segunda Grande Guerra, muitos anos depois a minha avó se casou de novo. E esse avô era tudo para mim, eu não consigo diferenciar se é questão biológica, se é consanguínea. Para mim é o meu avô, né? Com todo respeito ao outro, que foi bem mais cedo, mas ele, para mim, foi meu avô. Então, a gente não faz distinção, né? Os laços de amor são inseparáveis, incontestáveis. Então,
Essa é a configuração atual, né? E que nós, espíritas, principalmente, nós temos que estar abertos a esses novos conceitos, né? Então, aqui nós vemos, eu vou seguir por aqui, tá? Para poder conversar com vocês também. Algumas questões do Livro dos Espíritos a gente precisa mencionar, por exemplo, a 773 e a 775, a gente aprende que a família é parte do projeto reencarnatório de cada espírito, né? É reencarnando que a gente vai aprendendo. Na 773, Kardec pergunta para os espíritos: o homem na sua vida atual teria o mesmo mérito em praticar o bem se estivesse isolado? Então, os espíritos nos respondem que não, porque não teria as mesmas dificuldades nem as mesmas tentações. Na 774, ele fala: se a união é necessária ao progresso, então qual seria o resultado desse desmembramento da família? E eles respondem que seria uma regressão ao estado selvagem. Na 775, qual é o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Eu gosto muito, quando a gente estuda sobre o Livro dos Espíritos, eu gosto muito do irmão Miramês, porque ele é da mesma falange de Francisco de Assis, na falange espiritual. E ele, para quem não sabe, se quiser entender bastante, né, se aprofundar no estudo do Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Espíritos comentado na internet, né? Não vende mais os 23 volumes, mas a gente pode consultar. E quem faz esse comentário, o Livro dos Espíritos comentado, todas as questões, as 1019 questões, é o irmão Miramês. Então, ele traz enriquecimentos muito grandes acerca do assunto. Mas, se a gente, se a gente reduz um pouco, a gente pode correr na falha de reduzir tanto e tirar algumas coisas importantes. Mas aqui, né, na palestra, a gente está conversando, né, deixando para vocês também dicas de estudo para aprofundar, que ainda não conhece. Se a gente pudesse retirar algumas coisas importantes, para mim me pareceu essa frase dele. Ele comenta que a família é o laboratório onde a gente aprende a amar, renunciar e perdoar. Como amar, renunciar e perdoar um desafeto do passado quando a gente recebe na família? É muito forte. Então, é na família que é o laboratório. Por isso, a gente não escolhe os familiares ao acaso. A maioria das vezes, nós não escolhemos. Estamos juntos para resgatar débitos, fortalecer vínculos e evoluir espiritualmente. É claro que essa evolução espiritual ela é individual. É nossa responsabilidade na nossa tomada de decisões, no enfrentamento da vida, mas é importante também que saibamos que a evolução também é coletiva. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando nós nascemos numa família, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre aqueles espíritos. Os pais, por exemplo, vamos tirar como exemplo, né? A gente nasce, mais ou menos por volta dos 20 e poucos anos a gente tem um filho, ou gerado, ou adota, que não há diferença. E quando a criança, quando esse indivíduo, em torno de 18 anos ou 20 anos, ele prefere, por si só, tomar o caminho da vida dele, pelo menos deveria ser, né, nessa idade, né? Hoje a gente está vendo que muitas famílias estão ficando muito dependentes, né? Os adultos estão saindo cada vez mais tarde de casa. Isso é uma outra questão que a gente pode comentar depois. Mas quando a gente vê essa questão, a gente encontra, assim, de repente a gente perde, ou por perda mesmo física, ou por perda da questão dos filhos saírem de casa. E aí a gente parece que a nossa vida se resumiu só naquele período que nós fomos mães. Né?
ou pais. E nós temos que dar continuidade à nossa vida. Tem até uma síndrome do ninho vazio, né? Que a mãe sente muito quando os filhos tomam. Parece que a gente perdeu a função, mas a doutrina espírita nos alerta que a função de mãe, de pai, né, avô e avó, ela é temporária, é um cargo temporário. Esse cargo temporário é menor em relação à nossa vida e é muito forte. Então, exercer essa evolução coletiva faz parte de, enquanto estamos juntos, a nossa obrigação, né, de orientar todos esses espíritos. No próximo slide, a gente vai falar sobre família e saúde emocional, quando ele entra, né? A Joana de Anjos também, esse maravilhoso espírito, né? No livro O Ser Consciente tem muita coisa maravilhosa, mas a gente vai tirar algumas passagens, tá? Desse slide, quando a gente fala em família e saúde emocional. Então, ela vai falar no livro Ser Consciente, ela nos lembra que a família é a base da identidade emocional. E aí, isso, família e saúde emocional. É tão importante essa influência que a gente passa para a nossa família, essencial para as crianças que estão em desenvolvimento. André Luiz já nos falou que em torno, né, quando nós nascemos, em torno mais ou menos dos 7 anos é que a reencarnação começa, propriamente dita, a reencarnação começa. Então ele fala de uma forma, estou falando de uma forma mais simples, mas ele diz que toca uma fita em branco quando o indivíduo nasce, até os 7 anos. E essa fita em branco é quais são a educação moral que nós estamos passando para esse espírito. Não só a educação moral, como intelectual e entre outras questões. E aí, a partir dos 7 anos, essa fita praticamente toca sozinha, né? Então, o que vai vencer, né? Se todos nós temos débitos, questões para melhorarmos no nosso caminho evolutivo, então essa fita vai tocar com todas as questões lá atrás, qualidades, habilidades, mas também as questões problemáticas. E o que se a gente não recebe nada, né, de verdade, de um contexto com uma base sólida, como vai ficar essa criança em relação ao futuro dela? Então, é isso, é muito importante essa questão da base, né, que ela fala que a família é a base da identidade emocional. O lar, ela diz que é o primeiro campo onde a gente desenvolve nossa segurança ou nossas inseguranças. O afeto, a escuta e o acolhimento formam a base da autoestima. A autoestima é uma valoração interna que nós temos de nós mesmos. A gente pode ter uma autoestima elevada, né? E pode ter uma autoestima baixa. Ou seja, o problema é que quando a gente tem uma autoestima baixa, ou baixa autoestima, que é uma valoração negativa de nós mesmos. Quando a gente não acredita na nossa capacidade, e a gente encontra criança assim pequena, já no fracasso escolar, com 6, 7 anos, falando exatamente assim. Né? É claro que a gente não pode culpar sempre a família, existe aí uma questão do passado, né? Mas é a nossa responsabilidade de fazer tudo o que a gente pode ao alcance, né, dessas criaturas que a gente recebeu no lar. Aí ela continua falando que o afeto, a escuta e o acolhimento formam a base da autoestima. Quando o lar falha nesses aspectos, surgem muitas das dores que tratamos depois na clínica, no consultório e na vida. Nós vemos muitos adultos que vão maquiando o comportamento deles, colocando de um lado, não dando tanta importância para essas questões, mas tem uma hora que não aguentam, né? E é necessário, sim, fazer uma terapia. Hoje a gente tem muitas abordagens, né,
para que possa, né, encaixar melhor para cada um de nós, né? Nada é rígido. Prosseguindo, então, no próximo, a gente vai falar sobre. Deixa eu pular um pouco. Você pulou, né? Não, foi, agora foi. Tem que dar um tempinho mesmo. Né? A criança e o lar, o psiquismo e formação. E o psiquismo está em formação, e isso é importantíssimo, né? Ela continua falando que a influência nós recebemos na nossa infância é a fase mais sensível do espírito encarnado. E quando essa família ou essa criança nasce num lar totalmente disfuncional, e quando essa criança às vezes não tem nenhum lar, ela, né, ou por algumas questões ela não tem nenhuma família, então tudo isso é responsabilidade também direta nossa, né? Mas também podemos ajudar. Ela fala, inclusive, que as emoções dos pais vão moldar a criança. Se há medo, raiva, violência, a alma da criança assimila tudo. Se há afeto, estabilidade e oração, ela se estrutura com confiança. A segurança emocional nasce na maneira como somos acolhidos nos primeiros anos de vida. Nós estamos numa palestra espírita, certo? Portanto, a gente pode adentrar em alguns campos delicados. E se tratando de crianças, né, de indivíduos, de espíritos que nascem com transtorno do aspecto do autismo, que nascem com um transtorno do neurodesenvolvimento intelectual, antigo DI, antigo retardo mental, né, que as palavras eram mais pesadas, hoje a gente tem uma nomeação diferenciada para não magoar. Então, a gente sabe que esses espíritos nasceram, né, com uma necessidade, né, de reestruturar todo o pensamento, toda a forma como eles vinham, né, se educando ou se encontrando, né, conscientemente ou não. Tudo isso que eu estou falando está nesses tópicos, tá? Não vou ler os tópicos para não ficar cansativo. Mas partindo também, né, laços de afinidade e desafios familiares. No Livro dos Espíritos, fala na questão 386 a 393, eles nos ensinam sobre o parentesco espiritual e o parentesco corporal. A diferença entre o parentesco corporal e espiritual, sim, os corpos podem ter laços consanguíneos, mas os espíritos nem sempre são afins. Aí, por isso que a gente tem que pensar que nem sempre há harmonia no lar. Na maioria das vezes não há, e isso é normal, até porque na condição de espíritos ainda em evolução. Muitas vezes nós somos reunidos, né, novamente a desafetos espirituais para que o amor reconstrua o que o passado destruiu. Existem vários exemplos na doutrina espírita, mas uma delas que me chama muita atenção é no livro Ave Cristo. O doutor Bezerra de Menezes, ao livro Ave Cristo fala sobre muitos aspectos, né? Mas existe um espírito chamado Espírito Clódio. Ele é de uma envergadura moral e intelectual. Quem não está aqui a primeira vez, não sei se todos leram, tiveram oportunidade. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou deixar vocês curiosos, né? É uma história linda de amor, de renúncia. É incrível. Quem já leu sabe que a gente não segura o choro. Esse espírito Clódio, ele é o responsável por uma determinada família espiritual, da qual 2.000 espíritos fazem parte dessa família. E ele sabe o passado, as reencarnações passadas de um por um. Seus nomes, o que eles ocuparam, o que eles fizeram, todos. Vejam a capacidade, né, de memória, né, que esse espírito tem.
Então, o Dr. Bezerra de Menezes, eu não vou falar o nome dele lá para deixar vocês vão descobrir quem é naquele livro. Tá? É uma das passagens do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse livro, ele pede para salvar um espírito muito querido, um espírito que está no engano há muito tempo, e ele pede para o espírito pródigo se ele podia reencarnar para ajudar esse espírito. O espírito pródigo, já sabendo de tudo, da trajetória de todos, fala para ele assim: você tem 100 anos, eu te dou 100 anos. E ele vem na primeira fase, também não vou dizer conforme como que ele desencarna, e ele vem e dá de tudo para que ele possa salvar esse espírito. E aí ele desencarna de uma forma trágica, né, para nós, que ainda entendemos sofrimento por uma outra perspectiva. E assim que ele desencarna, num plano espiritual, quase que imediatamente, o espírito Cláudio fala assim para ele: não é assim que se ama. Eu não falei para você? Aí ele pede, se ele tiver condições, para voltar novamente, porque ele ainda tinha mais 50 anos. E aí o espírito Cláudio falou: você pode voltar. E ele volta e consegue com que aquele espírito sinta os primeiros sentimentos de arrependimento. Então, família. O que é família, então, né? Se aqui nós estamos numa família, eu sou aqui da família da SEAC, né? Já pertenci a outras famílias e não estou desligada. Muito mais, né? Muito mais unidos estamos, com todas as nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém, assim como a nossa família. Filhos que são totalmente diferentes de nós, né? São outros espíritos com outra trajetória. Desajustes familiares, causas e caminhos. Essa é uma lição muito difícil, né? Principalmente quando pais recebem espíritos muito difíceis de lidar, né? Seja por conta da rigidez cognitiva, né? Da rigidez de dificuldade de mudar de pensamento, né? Então a gente encontra alguns desajustes. A maioria, Joana de Ângeles, ela fala que a maioria dos desajustes familiares vem de vícios emocionais herdados. Orgulho, ciúme, impaciência. Vício emocional herdado. Quando a gente tem filhos, muitas das vezes a gente escuta essa frase assim: nossa, eu vou aprender muito com meu filho. E aprende mesmo, porque a gente tem que mudar nossos comportamentos. É a hora que a gente tem que parar, olhar para nós mesmos, mudar comportamento, porque nós estamos formando ali a psique de um espírito, que mais tarde vai servir para a sociedade, não é? Vai também, né, nos acolher na velhice. É o que se configura a história humana. Então, ela diz que, em muitas vezes, né, segundo essa questão 459 do Livro dos Espíritos, esses conflitos são agravados pela influência espiritual. É óbvio que quando nós temos a influência espiritual de espíritos obsessores, nós não podemos culpá-los somente. Claro que não. A gente vem na casa espírita, assiste palestra, faz parte do estudo, toma passe. Mas se a gente não muda o comportamento, é a hora que eles saem, que é a hora que a gente sai da casa, eles estão lá na nossa casa, nos influenciando. E por quê? Por conta ainda do nosso alinhamento de pensamento, de comportamento, que é compatível com o deles. Então a gente não pode colocar a culpa deles somente. A culpa também é nossa. Mas eles também, né, quando os espíritos falam para nós que os espíritos influenciam os nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina, eles nos dizem também que o antídoto é o amor. Então, o amor puro, verdadeiro, a gente doa. E o amor
é através da mesma... Todos os dias falar a mesma coisa, todos os dias repetir as mesmas lições, aquela paciência, aquela renúncia, né? Porque um dia eles vão caminhar sozinhos. Então, o Miramês, ele fala, né, que o lar onde a oração, vigilância e caridade se torna luz contra as trevas. Miramês diz também que onde falta o perdão, sobra sofrimento. Isso é muito forte, né? Não tem o que a gente ficar filosofando sobre isso. Mas onde há diálogo e paciência, o lar floresce. Bom, hoje nós também estamos passando por uma fase muito difícil, que é a ferramenta, né? O celular, o tablet, né? Eu estou com um aqui, computador. Só que quando a gente tem maturidade emocional para lidar, para usar isso como ferramenta a nosso favor, é ótimo. O problema é quando ele domina os nossos pensamentos, nossos comportamentos. E crianças, até 4 anos, nunca deveriam ter acesso ao celular. O TikTok é um aplicativo que é o pior aplicativo que existe para que uma criança tenha acesso. Qualquer um de nós. Quando a gente se pega, nós estamos vendo vídeos rápidos através de vídeos rápidos, né? Buscando uma motivação para a vida muito rápida, né? É impressionante isso. E nós fizemos um teste há pouco tempo na minha família. Minha tia, eu sou programadora já há algum tempo, então eu realmente lido e gosto muito. Minha madrinha já desencarnou, ela aprendeu a mexer no computador, no WhatsApp, né? Ela conseguiu se envolver e aprender com aquilo. Aí tem outra tia também, que ela começava a falar assim, gente, a gente está conversando com vocês, mas vocês não saem do celular. E aí eu estava, é verdade, eu também trabalho com celular, aí parei e fui dar mais atenção. Aí eu falei para ela assim, você sabe que isso não tem idade? Se eu te ensinar a mexer no celular, você vai cair no vício também? Pode cair nesse vício? Ah, eu não. Aí a gente ficou brincando, né? Nós temos o celular e tudo. E hoje a gente tem que chamar a atenção dela para tirar ela do celular. Então não tem idade, né? Não tem idade. É muito atrativo realmente. Então a gente tem que fazer essas escolhas, prestar atenção. Mas como a gente está falando sobre família, base emocional, a gente vê às vezes que mães que estão amamentando no celular. Essa questão de amamentar a criança, ele não tem identidade ainda, ele não sabe nada, quando nós nascemos zerados. Então a gente pensa até que o peito da mãe é nosso, né? Que aquela mãe, que tudo é um conjunto só. Então esse olhar, né? Nós aprendemos muito através do espelhamento, por conta dos neurônios espelhos. Então essa postura da mãe olhar, conversar, tem criança que está mamando, larga até o peito e dá um sorriso, porque ela está interagindo. E muitas crianças hoje não estão interagindo. Ah, é autista. Qualquer coisa é autista. Não. Se a gente fizer uma anamnese e for lá atrás, muitas das questões poderiam ser resolvidas. Né? Não, às vezes não é autismo, não. Se uma criança hoje, a gente sabe que uma criança hoje com 2 anos, ela tem uma capacidade, com 2 anos, tá? Isso não é engessado. Com 2 anos ela é capaz de falar uma frase com 3 palavras. 3 meses antes dos 2 anos, ela tem essa capacidade, ela pode adquirir em torno de 25%. E 2 anos e 3 meses é mais ou menos o limite que essa criança tem para falar essa frase com 3 palavras. Então, hoje, com muito acesso a muita informação, excessivos estímulos, não é normal uma criança de 3 anos não falar. E aí a gente tem que fazer essa investigação, da onde está vindo isso. E, infelizmente, muitas das vezes é por conta do celular. As famílias não conversam, todo mundo no celular, né? E isso a gente cai fácil.
cai fácil, fácil. Inclusive hoje, quando a gente vai almoçar ou jantar, já é difícil almoçar com a família, porque cada um tem seu compromisso, trabalho, eu seja lá, estudo, e o jantar também não. Então, se a gente não tem alguma coisinha ali, pelo menos no domingo, quem é a minha família, né? Às vezes a gente tem dificuldade até para identificar quais são as habilidades do seu filho. A gente só lembra na hora de reclamar, falar os defeitos. Mas é difícil até para saber das qualidades. E é incrível, né? A gente que vai levar muitas das vezes para os pais as qualidades que a criança tem, porque se observou, né? Mas isso é, claro, a gente precisa, ninguém faz curso, né, preparatório, ninguém se forma, não tem uma formação. Isso é boa vontade, é técnica, e a gente corre atrás, né, do que é melhor. A função dos pais na estruturação emocional dos filhos. Né? Vamos lá, Joana é nossa mestra, né? No livro Desafios e Soluções, a Joana fala, ela destaca o papel dos pais como modeladores emocionais. Quando a gente fala pais, não é a figura do homem, é quem está exercendo aquela função. Às vezes, né, como nós vimos a configuração da família, às vezes não tem um pai ali, mas tem um tio, né? Tem um avô, né? Tem alguma outra pessoa que possa substituir, né? Então ela fala que é preciso muito mais que sustento material. É necessário afeto, limites saudáveis, presença real. Uma fala amorosa tem o poder de curar mais que 1000 presentes. A escuta e o exemplo são os maiores educadores da alma infantil. Nós vimos de uma questão de uma educação em que os pais apontavam os dedos, a gente ficava encolhido, né? Não haviam muitos diálogos, né? Eu, graças a Deus, eu tive uma formação um pouquinho diferenciada, meus pais conversavam muito comigo, e hoje eu chego a ficar da mesma altura, né, da criança, para que ela possa, né, para que ela possa me ver como uma pessoa da mesma altura, sem eu estar num papel arrogante, até mesmo crianças com deficiência intelectual, né, que hoje é o transtorno de neurodesenvolvimento intelectual, até mesmo crianças que têm um QI limítrofe ou abaixo da média. Todos temos habilidades, por incrível que pareça, a não ser quando é questão muito severa, né? E aí a Joana, ela continua quando ela fala que família saudável não é perfeita. Então, quem está aqui na frente não é ninguém especialista nessa área. A gente vai estudando, vai se qualificando. Minha família não é melhor do que a família de ninguém. Nós temos discussões, mas nós nos perdoamos. Procuramos entender. Às vezes a gente fica, né, alguns dias sem se falar e o amor fala muito mais alto e a gente se abraça. Isso com filhos, né, com todas aquelas pessoas da nossa família. Afinal de contas, nós sabemos que desafetos do passado reencarnam juntos. Então isso é normal. E ela fala que a família não é perfeita, mas amorosa e aberta ao perdão. Isso é importantíssimo. E quando a gente tem dificuldade de perdoar, a gente tenta respeitar o ser humano. Porque, como eu também atendo adolescente, é muito recorrente as adolescentes reclamarem dos pais. E quando eu faço assim uma pergunta, como é que foi a vida da sua mãe? Como é que foi a vida da sua avó, do seu avô? E os relatos parece que é tudo em cascata. Tudo que eu estou passando, a forma como eu fui educada, e eu passo da mesma forma por espelhamento. O Andrei Moreira, né, um palestrante espírita, da qual eu gosto muito dele, é um médico, né, espírita, né? A gente, aqui no meio espírita a gente conhece. E eu tive a felicidade de ser constelada com ele, um pouquinho antes da Covid, né? Ele esteve em Copacabana em janeiro,
de 2020 e lá eu fui constelada. E eu tinha algumas questões com a minha mãe, né? E aí, quando eu fui constelada por ele, e aqui a gente está numa palestra espírita, né? Porque nós temos algumas desavenças aí com constelação familiar, mas aqui a gente está numa palestra espírita, a gente pode falar. Quando eu fui constelada por ele, resumindo para vocês, né? Apareceu uma criança abortada. E eu fui perguntar para minha mãe, ela ainda estava lúcida nessa época, mãezinha, você teve algum aborto espontâneo? Aí ela falou assim, eu tive. Porque até então eu falei assim, eu nunca tinha feito um aborto. Então, de onde está aparecendo essa criança abortada? Minha mãe também não foi. Eu nasci, logo depois nasceu minha irmã. Né? 1 ano e meio de diferença, minha irmã já desencarnou. E essa minha irmã do meio, logo depois, a minha mãe teve uma gravidez nas trompas. E ela quase desencarnou. Ela ficou muito mal, ainda mais naquela época, né, gente? 60 anos atrás. E ela ficou muito mal. Só que a gente não sabia disso. Foi um trauma muito grande para ela. E eu, naturalmente, né, a minha criança interior ferida, a minha mãe deve ter tido o momento dela que ela precisou ficar sozinha, até para se cuidar, deve ter ficado na casa da minha avó, meu pai ficou com a gente, deve ter acontecido alguma coisa assim, porque meu pai já tinha desencarnado, então não tinha como eu buscar informação. Então, creio eu que fiquei extremamente sentida, achando que a minha mãe não gostava mais de mim. Olha, foi uma coisa impressionante. Eu sou muito chata com essas questões. Eu não acredito em qualquer coisa que me falam. Eu corro atrás, eu estudo, mas eu vou falar para vocês. Na mesma hora, quando eles falaram, eu senti um alívio. Parece que a minha criança se fez adulta, entendemos, e eu fui correndo imediatamente falar com a minha mãe, pedir perdão a ela pelas questões, às vezes, de bronca, de ficar muito rígida, eu com ela e ela comigo. Foi incrível isso. Então, é possível, né? Então, o perdão é importante, mas eu tive esse recurso para me ajudar. Uma coisa boba, uma coisa boba. Hoje eu vejo como uma coisa boba, mas ela nos incomodou durante muito tempo. Né? E ela fala, né? No slide 10, vou passar aqui para vocês, gente, cadê o relógio? Tá ali. A importância, né, do perdão e da caridade no lar. Então, no Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. A gente já estudou bastante essa passagem, né? Então, Jesus está querendo dizer o que para a gente? Né? Que o perdão é o sol, e o Miramês fala isso, né? O perdão é o sol que dissipa as sombras do rancor. Não tem como. A receita não é nossa, a receita é de Jesus. Dentro do lar, devemos praticar a escuta, a empatia, o abraço antes da crítica. O problema é que é difícil. É difícil. A gente critica. E todas as vezes que a gente julga, a gente falha no perdão e no amor. Né? Julgou, pronto, já tomou outro caminho. É aí que se inicia o verdadeiro evangelho, na pacificação dos afetos familiares. Na questão, tem um relato aqui do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu vou ler para vocês aqui, tá? E a gente vai conversar. Acho que a maioria já sabe, né, dessa passagem, mas vale a pena. Chico Xavier, ainda bebê, ele perdeu a mãe dele e foi entregue à madrinha, que o tratava com dureza. Vejam, era tanta dureza, mas tanta dificuldade, que só o Chico mesmo para poder perdoar. Porque qualquer um de nós ia ficar com uma raiva imensa ou, sei lá, o desencadeamento desses comportamentos, né? Ela tratava ele com tanta dureza, mas ele nunca se sentiu só, porque a sua mãe desencarnada consolava ele espiritualmente. Vou colocar, eu vou ler para vocês, vou colocar a foto aqui. Tenha paciência, meu filho, você precisa crescer forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Então,
Basta a gente esquecer tudo isso que foi falado aqui, né? Ficar só com essa frase. Quem não sofre não aprende a lutar. Então, o sofrimento faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Ali no quintal, Chico aprendeu a força da paciência e da prece. Esse relato nos mostra que, mesmo em lares difíceis, podemos encontrar a força espiritual para vencer e transformar. É tão linda essa história, mas ele tinha um merecimento muito grande. Mas o objetivo dele, como encarnado como Chico Xavier, era muita responsabilidade. Nesse um mês que a madrinha maltratou ele, isso quem fala é a Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília. Quando ele foi durante um mês, né, foi o pior mês, e ele ficou sem alimento, praticamente sem alimento e sem água, aparecia um cachorro branco, né, parecendo um policial branco, né, aquele pastor alemão branco. Ele nunca falou se ele estava materializado, se ele era encarnado, desencarnado, nunca falou. E trazia uma fruta na boca para ele, um jatobá. E como o jatobá é uma fruta muito dura, ele quebrava o fruto para que o Chico Xavier pudesse se alimentar. E ele não adquiriu fraqueza nem doença por conta desse cachorro que trazia o jatobá. Gente, se alguém souber onde que tem um pé de jatobá, pensa, porque eu queria saber. Sabe por quê? Porque hoje a gente sabe cientificamente, dados, né, que o jatobá tem uma riqueza grande de proteína. Não é próprio daqui, pois é. Vamos importar de Minas, né? Vamos importar de Minas Gerais. É claro que aquele jatobá não era um jatobá comum. Vinha com muita complementação aí. Né? Mas o interessante é que o jatobá realmente tem uma riqueza mesmo de proteína. É um grande alimento. Né? Mas isso é o Chico Xavier, né? E ele tinha que passar por todas essas... Gente, até hoje a gente aprende histórias dele com pessoas mais próximas. Estão resgatando isso, né? São tantas as histórias... Porque ele tinha história todo dia ele dava lição para nós, todos os dias. Umas ficaram muito conhecidas, outras a gente sabe só de pequenos detalhes. Nem eu mesmo sabia dessa questão do jatobá, que foi Maíse Braga que contou, né? E ali, ó, a mãezinha dele desencarnada falando com ele, né? Aos pés do abacateiro. Diariamente, após os castigos físicos, ele buscava refúgio no quintal e ali recebia a segurança da voz materna. E encontrava paz através da oração, aprendendo desde cedo o valor da paciência e da oração em meio às adversidades, né? Então, se a gente puder deixar aqui um ensinamento também da Joana de Ângeles, né? A base de ser feliz é o amor vivido no seio da família. Qual família, então, nós estamos construindo? A que aponta erros e julga, ou a que acolhe, corrige com firmeza amorosa e se fortalece na fé? Gente, eu não sei o que é corrigir com firmeza amorosa, porque a gente ou é muito firme e acaba sendo grotesco, agimos como ogros, né? E Jesus é que tem essa receita e a gente está aprendendo com ele, né? Sim, mas olha, quando ela fala aqui, ó, corrige com firmeza amorosa e se fortalece na fé. Ou a gente é Nutella demais, né? Ou a gente é muito rígido. E esse equilíbrio, né? Essa acomodação, que é buscar o equilíbrio, é difícil, é muito difícil. E a gente também acaba se não praticando o auto-amor, e a gente, nossa, eu falhei, eu não sirvo para isso, e desiste logo. Não é para desistir, é para a gente insistir, né? Que a gente vai aprendendo. Para tirar a conclusão, então, gente, a, A família é a base emocional e espiritual da vida.
Não apenas nossa morada física, mas nosso templo de evolução. A saúde mental que a gente busca começa no amor que a gente cultiva dentro de casa. Essa é Joana de Angeles, né? Que a gente possa seguir firme nesse propósito de viver o Evangelho no cotidiano familiar, porque é dentro do lar que começa a verdadeira transformação do mundo. Se nós desencarnássemos e procurássemos ter acesso, quem foi meu pai e minha mãe na outra vida? E anterior, quem foi meu pai e minha mãe na outra vida? Aí vai descendo. Quem foi meu pai e minha mãe? Quem foi meu pai e minha mãe? Então, é interessante isso, porque hoje a nossa imagem de pai e mãe, de avô é tão forte que quando a gente perde através dos laços, né, do desencarne, a gente fica completamente perdido. Porque sim, há uma perda filosófica, é óbvio, você não está vendo mais a pessoa do seu lado, convivendo com o seu lado, do seu lado. Isso é muito difícil. Mas a família espiritual, eu imagino, né, que a nossa casa, nós temos uma casa no plano espiritual, é um entra e sai danado, a nossa família espiritual é muito grande, e às vezes a gente vê um espírito muito querido nosso, seja no vizinho, num amigo que vai nos confortar, um amigo de verdade, sem interesse nenhum. Parece que a gente tem uma impressão de que já foi alguém muito próximo a nós. Até mesmo um tio, uma tia. Eu tenho uma tia que já desencarnou também. Eu tenho certeza que ela já foi minha mãe. Absoluta. Porque sempre, né, me reportava a ela também, além da minha mãe. Então é isso. E às vezes a gente recebe na forma de netos, né? Um espírito muito querido, muito próximo a nós. Existe aquele amor que a gente não sabe explicar. E eu passei por uma experiência, nunca tinha passado essa experiência na minha vida. E como eu também tenho muita sensibilidade, e recebi uma criança, né, no nosso município para fazer a avaliação dela. Só que quando eu bati o olho nela, eu senti um amor que eu não sabia explicar. A minha cabeça fez uma confusão, a minha psique fez uma confusão. Parecia que ela tinha... Sabe como se você, de repente, entrasse em outra vida sua, que ela não faz parte da minha vida atual. Eu nunca vi essa menina nesta encarnação. E aí, cada vez que eu ia atender, o meu medo dela ir embora, porque eu sabia que após tantas sessões ela iria embora. Eu fiquei de um amor, eu falei, meu Deus, quem foi essa criatura? Quem foi essa menina? Graças a Deus eu não lembrei, porque senão eu ia me atrapalhar toda. Isso aconteceu com o Chico Xavier, sabia? Ele reconheceu numa família, né, uma pessoa tão querida, só que ele via, né? Ele sabia, e ele teve que fazer renúncias. Isso está descrito, essa história maravilhosa. O Haroldo Dutra Dias tem um portal chamado Portal Ser, e tem podcasts. Escutem essa história que o Divaldo conta sobre essa passagem do Chico Xavier. É a coisa mais linda do mundo. Ele fala sobre a mediunidade dele. Bom, se deixar, a gente vai falando dos causos, né? Tem muito causo que a gente aprende também com histórias. Eu quero agradecer, né, por terem me convidado para falar um pouquinho desse estudo. E a gente vai se vendo aí nos próximos encontros. Quando eu não tiver aula, eu estou vindo aqui, tá? Beijo grande no coração de vocês e força, né? Força para a gente vencer, porque a gente tem condições.
Música